Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem um apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer a aquisição do imóvel, seja ele comercial, residencial, um terreno mesmo, mas não tem o dinheiro disponível para tanto, ou talvez até tenham, mas está aplicado em outras formas de investimento. Pois então, a alternativa seria um financiamento imobiliário. E ao invés de percorrer diversos bancos, você vai num lugar só. A Solução. Lá ele é um agente credenciado de vários bancos e ele vai proporcionar para você as melhores taxas do mercado. Soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, pois é uma administradora que envolve muita tecnologia. Então, ao invés de ter diversos aplicativos, diversos sites, diversas formas de consultar documentos e, enfim, as coisas que envolvem condomínio, você tem tudo num lugar só. brcondos.com.br. Também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, de segunda a sexta e também nos domingos. Hoje mesmo você pode deixar de cozinhar em casa e levar a sua família na Casa do Capitão, ali na Rua Saguaçu 212, na subida do Morro do Mirante, anexo a Ajaó. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa especializada nesse segmento, que envolve questões tributárias muito específicas. Por isso, uma empresa especializada pode ser uma aliada para você que é construtor, para você que é incorporador, para você que é corretor de imóveis, dono de imobiliário, engenheiro, arquiteto, enfim. A Masti tem profissionais qualificados que entendem muito desse assunto. Sabe mais? Em masticontábil.com.br. E nessa edição do programa nós vamos começar falando sobre um assunto que está em voga, todo mundo está falando muito disso, muita gente está interessada, mas precisa ter alguns cuidados. Por isso a gente trouxe um especialista no assunto aqui. Recebemos aqui Vinícius Oliveira, que é especialista em leilões. Vinícius, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Vinícius, para começar, as pessoas gostam de saber com quem elas estão falando, né? Eu queria que você contasse quem que é o Vinícius de Oliveira. Como você falou, meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou casado com a Andressa, eu sou especialista na área de direito imobiliário, eu atuo aí hoje prestando assessoria para investidores nesse mercado de leilões de imóveis. A gente tem uma empresa especializada onde nós arrematamos o imóvel, desocupamos, registramos, gerenciamos os reparos necessários e encaminhamos essa unidade para venda. Entendi, então é um serviço de assessoria completa mesmo. Exato, de ponta a ponta, onde o investidor só faz o pagamento dos necessários e assina documentos. Desde quando vocês estão no mercado e quantos imóveis vocês já estiveram envolvidos? A gente está aí há mais ou menos 2 anos com uma média de 10 arrematações por mês. Caramba. Então, hoje a gente não atua só em Joinville, a gente atua em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, nesses 4 estados. Que legal, interessante. E para começar falando de leilão, eu queria você que falasse assim, quais são os tipos de leilão para as pessoas entenderem melhor, né? E as diferenças entre um e outro. Então, Wagner, hoje existem 2 tipos de leilões. Existe o leilão judicial, que ele é derivado de um processo judicial. Como se fosse uma reclamatória trabalhista? Exatamente, um processo trabalhista, teu funcionário te processou, você foi condenado, não pagou as custas, o juiz vai penhorar um imóvel seu para poder ser leiloado e o pagamento pagar as verbas do teu funcionário. Já o leilão extrajudicial, ele é derivado de uma alienação fiduciária, ou seja, você foi lá no banco, financiou o teu imóvel e não pagou, você vai perder. Ou se não, você deu o teu imóvel em garantia para um capital de giro de empresa, você também perde o teu imóvel para um leilão extrajudicial. Entendi. E a legislação mudou consideravelmente recente, o que acelera um pouco esse processo, ou sempre foi um processo mais acelerado? Ele acelerou agora um pouco mais, agora está um processo mais seguro, tanto para quem arremata, quanto para o banco que está levando o imóvel a leilão, né? Então, por exemplo, se a gente for ver hoje o entendimento do STJ, é que em leilão judicial o arrematante não assume nenhum débito tributário do imóvel. Então, se você arrematar o imóvel e tiver 20 mil de débitos tributários, por exemplo, IPTU, o arrematante não é obrigado a fazer esse pagamento. Então, está muito mais seguro tanto para o arrematante, tanto para o exequente que está levando o imóvel a leilão. Entendi. E quando a gente pensa no lado da pessoa que está teoricamente perdendo o imóvel, né? Criava-se aquela situação assim, não, mas é meu único imóvel, eu moro com a minha família aqui. Esse processo que demora um monte, essa coisa caiu por terra já. Né? Então, não necessariamente. Essa questão ela
elencada na Constituição Federal. Então, por exemplo, existe a empenhorabilidade do bem de família, que é aquele único imóvel. Por exemplo, só que se você financiou o imóvel na Caixa, esse imóvel não é seu, ele é da Caixa, então você pode sim perder esse imóvel. Outra questão, é seu único imóvel, mas você não pagou o condomínio, você vai sim perder o teu imóvel, mesmo ele estando quitado sem nenhuma alienação fiduciária, porque a tua dívida, a tua inadimplência no condomínio está afetando uma coletividade que é o condomínio. Então você perde sim o teu imóvel, se for o único bem de família, salvo algumas exceções, né? Essa questão do condomínio é interessante porque você falou ali nessa situação dos débitos anteriores a remate, a pessoa não se compromete. A questão do condomínio também entra nisso. Depende. Se for um leilão judicial, quem está levando o imóvel a leilão é o condomínio, o valor da arrematação vai satisfazer a dívida. Vamos supor, a dívida é de 100 mil, o imóvel foi arrematado por 80, o arrematante assume os 20 residual. Mas se for arrematado por 100, fica elas por elas. Já se for um leilão extrajudicial de financiamento, aí vai depender da regra do banco. Via de regra, o arrematante é responsável pelo pagamento do condomínio que estiver em atraso, se arrematar no leilão do banco. Ah, tá. E no caso do IPTU, daí não tem esse compromisso? IPTU também são dívidas próprio terreno, são dívidas que estão atreladas à matrícula e não ao CPF que estava na matrícula. Ah, entendi, compreendi. E o que levou as pessoas, que a gente viu, como eu falei na abertura do programa, de entrar muito nesse segmento? Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Acho que um tempo atrás também acontecia, mas agora está se tornando mais comum. O que levou o mercado a cair nessa situação? Wagner, hoje eu acredito que foram dois itens que estão em altas. De certa forma, a taxa de juros aumentou o valor dos imóveis bastante. A gente sabe que o imóvel não corrige pela inflação, ele corrige acima. Então, os imóveis estão mais caros e o poder aquisitivo continua tecnicamente o mesmo. Então, se o imóvel custa 300 e a família só tem capacidade de comprar um 150, ele parte para o leilão. E outra questão também é que alguns nomes grandes da mídia estão falando bastante de leilão e isso acarretou em muitas pessoas irem buscar e começar a investir nesse mercado também. Entendi. E essa situação que falta de imóvel mesmo na cidade, né? A gente já entrevistou aqui as pessoas que estão relacionadas, por exemplo, tanto a parte chama-se de empresas, né? O imobiliário corporativo, quanto a própria locação de imóveis, que falta, né? As imobiliárias até pagavam bônus para quem fizesse indicação de imóveis para locação e tudo mais. Então, assim, essa falta de disponibilidade de imóveis no mercado talvez favoreceu isso também um pouco. Sim, hoje o mercado leilão está muito grande. O último dado que a gente tem é de 2024, foram 300 mil imóveis leiloados no ano no Brasil. E o número mais impressionante é que só 10% foram arrematados. A grande maioria continua em leilão ainda. Ou seja, tem banco com prejuízo, tem exequente de processo judicial também com prejuízo. E eles não são arrematados porque não chega no valor ali ou não, as pessoas não têm interesse realmente? Então, eles não são arrematados porque ninguém realmente oferece o lance, mas não é porque não só ofereceram o lance. Talvez esse imóvel não vale a pena arrematar. Então, é um número que a gente não tem como destrinchar quantos porcentos vale a pena arrematar, quantos porcentos não vale arrematar. Mas os dados que a gente tem é que só 10% dos imóveis hoje são arrematados em leilão. Que tipo de análise prévia você, como especialista no assunto, faz para os seus clientes em relação a um imóvel desse que está disponível lá para leilão? Toda a verificação de débitos desse imóvel, caso seja de responsabilidade do arrematante fazer o levantamento e a quitação, toda a questão processual, eu vou arrematar esse imóvel, só que existe algum recurso contra o leilão desse imóvel? Eu tenho que saber, porque depois que eu arrematar, eu posso ter uma dor de cabeça porque eu não identifiquei um recurso. Ou, por exemplo, esse imóvel está com 2, 3, 4 penhoras na matrícula, indisponibilidades, então eu tenho que identificar a questão processual em si. Depois a gente faz a verificação de avaliação de mercado. O oficial de justiça ele faz a avaliação do imóvel quando vai a leilão, mas nem sempre essa avaliação é uma avaliação correta. Eu tenho que saber por quanto que eu consigo vender para saber quanto que eu posso pagar. E aí depois, efetivamente, a gente participa do leilão. Só depois de fazer todas essas verificações antes do leilão. E aí, nesse sentido, também cabe, dependendo do que a pessoa vai fazer nesse imóvel, né? Cair nessa situação de avaliar, o que eu posso construir? Quero construir ali alguma coisa, quero demolir o que existe e quero construir. O que eu posso fazer? Essa é uma preocupação também que a pessoa precisa ter, né? Exatamente. Um problema que a gente tem bem recorrente aqui em Joinville é a questão de cursos hídricos. Tem alguns terrenos no América, tiradores que estão em leilão. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, eu vou comprar esse terreno, está muito barato. Só que aí, quando a gente vai olhar no site do Singel, a gente olha aqui embaixo e passa um curso hídrico. Ou seja, você não consegue colocar nenhuma barraca de cachorro-quente dentro do terreno. Então, ou seja, quem comprar esse terreno vai ter um baita no prejuízo.
Por isso que é importante você ter uma assessoria especializada nisso aí para poder te auxiliar na hora da compra. Entendi. E como você mesmo falou, então a pessoa pode adquirir ou arrematar o imóvel pagando à vista, né? Mas Sim. ela pode financiar também, tanto judicial quanto extrajudicial, não? Não, no leilão judicial ele pode fazer um parcelamento pelo Código de Processo Civil, que lá no artigo 895 fala que é 25% entrada e o saldo em 30 vezes sem juros, apenas com a correção monetária. Já o leilão extrajudicial, que é o leilão bancário, você pode financiar esse imóvel. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal, que você financia hoje o imóvel no leilão com apenas 5% de entrada. Então você compra um imóvel de 300 por 150 com somente R$ 7.500 de desembolso para comprar esse imóvel. Entendi. Quase 100%, né? Quase 100%, né? É literalmente quase 100%. Só ficar atento ali à situação que o edital possivelmente... Exatamente. trata, né? O edital é que manda a regra do jogo. Então, se o edital falar que pode ser feito o financiamento, pode ser feito o financiamento. Que tipo de imóvel é mais comum entrar em leilão? Tem isso ou não? Tem. Hoje, se a gente for ver, o público que perde muito imóvel são públicos baixa renda. Então, se você vê um empreendimento MRV, você pode ter certeza que ali tem vários imóveis em leilão. Então, normalmente, esse é o maior público da Caixa, são financiamentos de baixa renda. Então, o maior número hoje de imóveis em leilão, se a gente for Joinville, Brasil, são imóveis de baixo padrão, imóveis MRVs. É importante, né, como a gente tem vindo destacando, procurar uma pessoa especialista no assunto, como é o teu caso, né? Mas muita gente pensa assim, não, eu quero fazer sozinho. E aí eu lhe pergunto, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nesse sentido? O primeiro é não analisar as dívidas. Então, ele achar que o valor do lance inicial é só aquele pronto. Então, primeiro você tem que analisar todas as dívidas, porque isso pode te dar um baita no prejuízo. Segundo, é a questão de mercado. Eu tenho que saber quanto que esse imóvel vale. Eu já participei de imóveis em leilão que foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 250 mil. O valor venal forçado era R$ 200 mil. Quem se baseou no valor de avaliação e comprou por um lance mais caro teve um baita de um prejuízo. E também a questão de ocupação. Se você está fazendo por conta própria e tem um morador que não queira sair desse imóvel, você vai ter que contratar um advogado para retirar essa pessoa de dentro. Então, se a gente for pegar a tabela do OAB hoje, uma ação de missão na posse, você não vai pagar menos do que R$ 7 mil para tirar essa pessoa de dentro. Então, se você contratar a minha assessoria e comprar esse imóvel por 150 mil, vai dar R$ 10.500 de honorários. Ou seja, a desocupação vai ficar quase gratuita para você. A gente tem hoje, nossa equipe faz toda a desocupação do imóvel. Essa desocupação é tranquila nos dias de hoje? Como é que funciona? Olha, via de regra sim, porque antes de arrematar a gente faz não uma pesquisa de mercado, mas a gente conversa com o ocupante. Então ali eu já sei se esse ocupante vai me dar uma dor de cabeça ou não. Então fulano, ô Wagner, teu imóvel está indo a leilão, você já está se organizando para desocupar? Ah não, vou entrar com recurso. Opa, eu sei que esse cara vai me dar um trabalho. Ou senão ele fala, não, eu já estou procurando imóvel para mim sair, a gente já sabe que esse cara tende a não dar trabalho para nós. E quando faz o arremate, vou supor assim, no dia seguinte já pode acontecer isso ou demora algum tempo ainda? No caso da desocupação, Isso. via de regra, depois que você arrematou, a gente já consegue negociar um acordo. Mas depois que finaliza a matrícula, aí a gente já não negocia mais, aí a gente já faz uma exigência. Então, até finalizar a matrícula, que é mais ou menos uns 45 dias depois do leilão, a gente tenta um acordo para ele sair o mais rápido possível. Finalizou a matrícula, aí a gente já não tenta mais fazer um acordo. Aí a gente já muda o tom de voz, a gente já exige a desocupação. E você falava comigo também sobre essa situação, né? Pensa que talvez um imóvel ocupado vá dar uma dor de cabeça, né, para quem está adquirindo, mas talvez a dor de cabeça está justamente no imóvel que está desocupado, inclusive há mais tempo, né? Eu já arrematei alguns imóveis desocupados, quando eu entrei estavam com todas as janelas abertas. Aqui em Joinville quase não chove, né? E esse imóvel ele tomou muita água e entrou água por debaixo dos pisos e deu uma infiltração. Tiveram que ser trocados todos os pisos. Já como eu também arrematei imóveis ocupados, inclusive alugados, que o imóvel estava 100% imobiliado. Então, ou seja, eu prefiro arrematar imóveis ocupados, que eu sei que tem as mínimas condições de alguém sobreviver dentro daquele imóvel. Já no desocupado, eu estou comprando eu não sei o que eu estou comprando, se ele está bom ou não está. Entendi. E você ia falar até do mobiliado, porque eu imaginei que a pessoa que vai perder o imóvel, ela leva tudo que é possível, né? Então, não necessariamente, né? Às vezes a gente faz um acordo com ela. Por exemplo, recentemente eu comprei um imóvel em Blumenau de 3 quartos e a mulher, ela estava se mudando para um apartamento de 2 quartos, só que ela mobiliou 100% do imóvel. Ela não iria conseguir levar nenhum terço das coisas. Ou seja, nós compramos os móveis para ela poder sair do apartamento. A gente comprou todos os móveis planejados, eletrodoméstico, tudo por R$ 12 mil.
Caramba. Muito barato. E isso ajudou ela para ela poder tomar um poder de decisão mais rápido para sair do imóvel. Entendi. É tudo questão de entrar em acordo, realmente. É tudo né? questão de entrar em acordo. Sim. E com relação a custos adicionais, né? A pessoa vai dar o lance, como você falou, de repente, Sim. se ela está assessorada, Aham. ela fica tranquila em relação a isso. Mas ela, estando sozinha, participando do leilão, ela pensa assim, eu só preciso dar o dinheiro. Não. Tem outras custas ali, tem a transferência do imóvel e tudo Sim. mais, né? Hoje ela vai pagar 5% de comissão para o leiloeiro, a pessoa que está vendendo o imóvel. Depois ela vai pagar por volta de 4 a 5% de cartório, TBI, prefeitura, todas as custas que vocês conhecem. E depois, por exemplo, se esse imóvel tiver alguma indisponibilidade na matrícula, ela vai ter que pagar uma taxa no cartório para poder dar baixa nessa indisponibilidade para finalizar a matrícula no nome dela. Então tem todos esses custos adicionais. Sim. Se ela tem só o valor contado do lance e ela não se programou com esse pagamento, ela é muito provável, se ela não fizer o pagamento, ela não vai conseguir nem seguir com a arrematação por si só. Sim. Interessante que uma pessoa me procurou recentemente lá de Itajaí e falava justamente disso. Né? Ele falou assim, não, eu quero adquirir um imóvel com o menor possível. E eu não sabia realmente dessas taxas, por exemplo, 5%, né? De repente do valor do imóvel é um montante considerável. Né? Exatamente. A pessoa precisa estar preparada para fazer tudo isso aí, não é só... É porque assim, eu vou financiar tudo, eu não preciso... Não. Alguma coisa você vai... Sim, hoje você requer um valor aí, pelo menos uns 30 mil reais em mãos para poder custear a operação, né, com todos os documentos. Entendi. Queria que você compartilhasse conosco, de repente, um caso assim que te chamou a atenção durante esses últimos anos aí que você vem trabalhando com isso, né? Que chamou a atenção, que foi bacana, ou que supervalorizou, ou que de repente aconteceu alguma coisa que não estava no script, vamos chamar assim? Olha, eu vou dar um exemplo de uma operação que eu finalizei para mim agora recente em Jaraguá do Sul. Eu comprei um apartamento por 130 mil reais em Jaraguá do Sul em setembro do ano passado. Esse imóvel saiu, eu dei 6.630 de entrada. 5%? Exatamente. Em 5 meses eu vendi essa unidade por 234 mil reais. Com todos os custos ali, essa operação me deu um lucro líquido de mais ou menos 110% do valor desembolsado. Eu desembolsei por volta dos seus 50 mil reais, que esse imóvel tinha dívida, mas mesmo assim valeu a pena arrematar. E eu lucrei por volta dos seus 60 mil reais nessa operação. Foi uma operação que me deu um lucro de mais de 20% ao mês comprando um imóvel. E eu financiei esse imóvel aí quase 100% pela Caixa Econômica Federal. Sim. Essa é só uma de centenas de operações que nós temos feito, né? Mas essa já foi finalizada, já vendi esse imóvel, inclusive já estou com mais imóveis arrematados. Aqui em Joinville, né, e na nossa região aqui, quais são os valores dos imóveis mais ou menos que entram em leilão? Tem algum parâmetro? Olha, se a gente for pegar aí, aqui na região de Joinville, imóveis caixas, uma média de 100 a seus 130 mil reais os valores de arremates. Valor de venda em torno de 200 a 250 mil reais. Vai depender de bairro para bairro, né? Entendi. Vinícius, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Queria deixar esse espaço, né, te agradecendo pela presença aqui. Obrigado. De repente, para dar um toque final aí, para, de repente, alguma coisa importante que eu não deu tempo de te perguntar, mas tu acha importante que nossos telespectadores possam ouvir. Então, o mercado hoje, leilão, ele está muito em alta, só que não arremate o imóvel sem ter certeza que esse imóvel vale a pena ser arrematado. Então, tem um checklist de dívidas, questão processual e de ocupação. Não faça uma arrematação sem saber disso. Olha, então essa é a dica final. Vinícius, muito obrigado pela tua presença aqui. Com certeza esclareceu muita dúvida das pessoas. Se as pessoas estavam pensando, como você falou, né, as pessoas famosas aí estão falando nisso, agora com um pouquinho de conhecimento técnico ainda dá mais certeza de que é um bom negócio fazer. Certeza. Obrigado, Vinícius. E obrigado também você que não acompanhou nesse primeiro bloco, mas fica o convite aí. Aguarde mais um instante, no segundo bloco você confere o quê? Confere aí o que vai ter no segundo bloco do Pode Morar. E no próximo bloco vamos falar sobre empreendimentos na região do Quiriri, uma região muito rica com muitas belezas naturais e que tem muita gente empreendendo nesse local. É um instante só e já voltamos.